Eu lembro daquele discurso do Enéas, precisamos povoar o Brasil, o Brasil tem cento e tantos milhões de habitantes, tem que ser 4, 5 vezes mais. Realmente, qual a função de ser 4, 5 vezes mais? Mas talvez o problema pode ser muito maior do que a gente pensa, porque a gente vai enfrentar essa crise demográfica, a crise que advinda dessa crise demográfica e os problemas que essa geração vai herdar, né? A gente está se colocando ali quase como dando uma ferramenta para a geração Z lutar nessas próximas décadas aí, que é o Partido Missão. Mas esse problema existe e como resolvê-lo? Aí eu volto aí para vocês. Bom, pensando sobre a crise demográfica, eu acho que já é consenso considerar isso como um problema. Mas será que é mesmo um problema? Se você pensar na parte arrecadatória, sim, a gente vai ter mais idosos, a gente vai produzir menos. Mas eu também sinto que já tem gente demais, já tem conflito demais, já tem muito trânsito, já tem muita coisa. Eu não me importaria tanto se a humanidade diminuísse, sendo que a tecnologia talvez compense a produtividade. Olha, Maltos aí. Não. Eu acho que é uma boa conversa, tá? É uma boa conversa. É uma boa conversa. A questão toda é o seguinte: naturalmente né, existe a perpetuação da espécie e tudo mais. Posto isso, eu lembro daquele discurso do Enéas, precisamos povoar o Brasil, o Brasil tem cento e tantos milhões de habitantes, tem que ser 4, 5 vezes mais. Realmente, qual a função de ser 4, 5 vezes mais? Mas talvez melhorar antes de ser 4, 5 vezes mais. Não sei, eu acho que assim, a gente tinha que olhar qual é o capital humano de qualidade que a gente vai furar. A gente precisa de capital humano de qualidade, ocupando posições e sendo remunerado por isso. A gente tem um problema que se a gente aumentar a população, a gente vai aumentar esse discurso da distribuição de renda, que é, pra mim, base, inclusive, do discurso da Constituição de 88. E o problema da distribuição de renda sei que é um pouco mal eu ter que falar nesses termos, mas ela é uma alocação, quase sempre, uma alocação errada de recursos. Você vai estar colocando recursos nas mãos de pessoas pouco produtivas. E o Brasil é um país que faz uma distribuição de renda estúpida, que ele joga isso na mão das pessoas, e as pessoas tratam de devolver esse dinheiro rapidamente para a mesma máquina que expropriou elas. Então, o mais pobre que recebe programa de distribuição de renda já sai gastando no consumo, e ele só vai poder gastar em consumo, vai pagar impostos estaduais, em geral ICMS, etc., e já vai para a máquina que vai parar na mão da cara de um centrão em algum momento ali. Então, meio que a gente entrou numa roda muito ruim, não só a gente, vários países de terceiro mundo. Tem uma parada sobre natalidade que eles fizeram, tem um estudo lá, eu tenho que achar o estudo, mas pegaram o caso coreano pra explicar. Mas no geral, quando você vai deprimindo muito a natalidade, muito, as pessoas que mais se reproduzem passam a ser as pessoas de elite. Elas têm a elite passa a ter, vamos dizer, números de natalidade mais alto, o que é bom em termos gerais, tá? E em muitos lugares a gente já passou, ao longo da história, já passou por taxas de natalidade bem deprimida. Também porque tinha uma questão da mortalidade infantil, que jogava a expectativa de vida para baixo, mas, assim, o passado já... Esse problema não é um problema exatamente novo, assim, né, na história da humanidade. É que a gente tem uma coisa, cara... que é outro discurso que a gente comprou muito, que a gente tem que parar um pouco de comprar, que é essa coisa do pacto geracional previdenciário, como se assim, a resolução desse assunto é apenas para pagar uma dívida previdenciária, que é onde a gente ficou mais... Assim, eu lembro no Fundação do MBL, tinha que tratar da natalidade porque tem a previdência. Tipo, que bosta! Tipo, eu preciso tacar uma dívida no rabo de alguém que não nasceu, velho. Vai se fuder. E não pode ser mais sob esse prisma. Não pode ser sob esse prisma, mas a crise vai chegar sob esse prisma, né? Porque a crise previdenciária vai afetar tudo. Todos vai afetar a arrecadação, vai afetar infraestrutura, vai afetar saúde, educação, porque o problema vai vir. Eu sei que não deve ser sobre isso. E eu nem tô falando que eu quero resolver ter filho pra pagar a previdência. Explora petróleo, caga essa merda. Explora a foz do Amazonas lá, o Amapá, a margem equatorial, e faz um investimento igual a Noruega fez, um fundo de petróleo, compra a empresa e tá aqui, os dividendos disso vão sendo distribuídos para os idosos, e para de jogar nas costas das novas gerações. Peraí, quem vai trabalhar, pô? A questão é quem vai trabalhar. Porque esses países europeus, a solução deles foi simplesmente, não, beleza, os nossos jovens não têm filhos, então a gente vai trazer a escória do terceiro mundo pra fazer os trabalhos que a gente não quer. Tipo, basicamente, não é uma não solução, na verdade. Não resolveu, na verdade piora a situação, né? Tipo, sim, o problema da natalidade vai além só de previdência, de questões econômicas, tipo, é manutenção da população cultura. Essa é a questão. Põe esse link no ar aí, por favor. Já entrar nisso que o Império falou. Só mostra. Que não é um problema
tão longe, não é algo que tá acontecendo, um fenômeno tão longe da gente. Mostra, por favor, Guilherme. Não, 20 anos. 20 anos. Pô, sim. Olha aí, vocês viram? É, Supermercado tá com falta de mão de obra e estão recorrendo ao exército, cara. 300 mil vagas, velho. Cara, aí qual que é a solução rápida das pessoas? É tipo, não, vamos, sei lá, traz venezuelano e haitiano. Não, porra, essa é uma não solução. A solução cara e Robôs. boa no longo prazo é aumentar a porra do salário dessa galera. Automação também, sabe? Mas o Brasil não tem capacidade de automatizar a nossa economia como Cara, o primeiro mundo vai tentar fazer. O negócio é que se alguém pode desenvolver tecnologia de automação no Brasil, são pessoas novas, entendeu? Via de regra, a inovação está muito associada à juventude. Então, se a gente vai criando uma sociedade que ela é cada vez mais velha, vamos imaginar que tem como se fosse uma soma geral, tipo uma soma geral dos produtos da idade assim da população. Quanto maior essa média, isso tem um impacto tipo, no espírito e na formatação da sociedade, os hábitos, as demonstrações de cultura, o que vai ser mainstream, o que não vai ser, isso acaba sendo pautado um todo. Então, eu acho que, no geral, eu até escrevi um texto recentemente sobre isso, mas a maior parte das sociedades na história da humanidade nunca deram valor para a juventude, pelo contrário, né? Se você pega, por exemplo, uma tribo Yanomami, via de regra, o que acontece, você tem um conselho de anciãos que não fazem porra nenhuma, basicamente, eles fazem a curadoria das histórias e da religião tribal deles e eles colocam as pessoas novas para trabalhar. Quando o cara quer meio que fazer a transição para a maturidade, ele é meio que torturado num rito de passagem extremamente brutal, né? Meio que para ele poder entrar na panela dos que sugam. Então, pô, você vê... Ou não? Tem a porra toda, tem bang jump, tem luva de formiga que pica, tem práticas de escarificação pela África inteira. É tipo assim, por que o jovem de 16 anos tem que ter uma cicatriz imensa no peito dele? É pra ele lembrar quem manda, entendeu? É pra ele ficar traumatizado e respeitar a autoridade. Se a nossa sociedade deu o círculo completo, né? A gente foi da sociedade tribal absolutamente medíocre, passou nas estrelas, foi até a Lua para voltar para a gente escarificar o jovem através do sistema previdenciário extremamente brutal daqui a 20 anos. Cara, me bota fora dessa, entendeu? Eu sou do time da juventude. Talvez eu já esteja velho, talvez eu já faça parte dos velhos quando a bomba estourar, sabe? Mas eu ainda vou estar defendendo o jovem nesse contexto. Só tem saída assim, entendeu? É verdade. Deixa eu ouvir o Batista. O Batista, aqui é bem livre, tá? Aqui você... A dinâmica da live é só sai falando. Só que é o seguinte, o Batista... o Batista é da geração Z, é uma liderança da geração Z e também está enfrentando um problema de fluxo migratório que Santa Catarina recebeu aí 350 mil migrantes nos últimos anos. Eu acho que ele é a pessoa certa para falar sobre esse assunto. Então, né, se for pegar, Joinville foi o estado que mais... Joinville, Santa Catarina foi o estado que mais cresceu em termos absolutos no censo de 2022, né, 1.400.000 pessoas, se eu não me engano, um negócio assim, e cara, todo esse crescimento é basicamente de imigrantes e imigrantes, né, e assim, São Paulo, Paraná, uma galera gigantesca vindo do Pará, do Maranhão. Inclusive, se for pegar nesse censo, essa é a grande mudança. Então, essa é a grande mudança. Geralmente, quando vocês pegavam os migrantes que vinham aqui para Santa Catarina, era sempre paranaense, paulista e gaúcho. E agora isso está se alterando, né? Se for pegar ali nas top 10 cidades, o Maranhão e o Pará, eles começaram, se eu não me engano, o Maranhão tá na 4ª posição, aliás, o Pará tá na 4ª posição agora, Maranhão tá chegando ali também, então uma cacetada de nordestino vindo para cá, e isso assim, o grande problema disso é o crescimento desordenado, né? Você não ter capacidade do serviço público. Eu estava falando disso hoje, inclusive, no meu Insta, porque quando você vai pegar os processos de urbanização, quando dá errado é porque o serviço público não conseguiu acompanhar a expansão privada. Né? Porque basicamente a urbanização é o avanço do setor privado. Né? O setor privado ele vai avançando a 1000 ali e o setor público não consegue avançar com saúde, com educação, com etc. E assim, essa questão da natalidade, né, quando você pega aqui em Santa Catarina, cara, não tá, se eu não me engano, a gente tem uma das menores taxas de natalidade, e se for pegar o recorte
por vários tipos de coisa, como por exemplo religião. Né? Se eu não me engano, a taxa de natalidade aqui em Santa Catarina é 1,6. Se for fazer um recorte por religião, você vai ver os evangélicos, eles estão em tipo 1,7. Aí os católicos 1,6, os desigrejados 1,5. É uma variação muito mínima, sabe? Então, voltando, até vocês estavam falando que era uma questão cultural, para mim é isso mesmo, assim, tanto que assim, é tão forte uma questão cultural que até o recorte de religião não consegue mudar isso. Porque basicamente, e assim, por quê, eu acho? Porque é uma cultura materialista, ponto. É uma cultura onde as pessoas, eles levam mais em consideração qualquer coisa material do que qualquer outro aspecto. Né? Se eu não me engano, estatisticamente, o maior motivo pelo qual a taxa de natalidade diminuiu tanto é porque as mulheres estão escolhendo se educar primeiro para depois ter filhos. Né? Então elas estão tendo filhos muito mais velhas. Né? E uma grande parte não quer ter filho e quer ter menos filho. Né? Acho que década de 60 era 6, a taxa de natalidade era 6 ponto alguma coisa. Hoje eu não conheço ninguém ninguém com 30 anos ou menos, 40 anos ou menos, que tem mais de 2 filhos. Eu acho que eu não conheço ninguém, deve conhecer uma pessoa ou outra aí. E assim, fora o boom demográfico, aí tem fora a falta desse boom demográfico, a falta dessa taxa de natalidade e tudo mais, aí você volta de novo para a questão que quem tá tendo filho, né, é geralmente o cara da Baixada Fluminense, é o cara mais pobre e que muito provavelmente ele vai ter um ciclo social ali que vai influenciar ele para uma vida porque assim, essa questão da urbanização, né, quando a gente vai ver a diferença entre a década de 70 e hoje, você via que existia uma correlação muito clara entre densidade populacional e PIB per capita. Né? Hoje você não vê essa relação tão claramente com os trabalhadores menos educados, né? Com os trabalhadores que não têm ensino médio. Tem um achatamento muito claro disso, porque essas pessoas não estão conseguindo ganhar dinheiro. Os trabalhos hoje que você tem para pessoas pouco educadas, com poucas habilidades, são trabalhos de merda que pagam pouco. E aí isso acaba gerando os fenômenos de urbanização que a gente conhece à torta e à direito, que dá merda, né? Segurança pública, principalmente segurança pública, cara. Eu acho que é um dos mais afetados desse crescimento desordenado das cidades, assim.